Léo Campos e hoje nós vamos trazer mais um episódio falando sobre criaturas fantásticas. Irei falar um pouco sobre as Górgonas. Já faz um tempo que eu não falo sobre criaturas, falei sobre lobisomem lá no passado e hoje estou trazendo aí um pouco mais sobre criaturas fantásticas e futuramente irei fazer um tutorialzinho legal para a gente poder fazer as nossas próprias criaturas fantásticas. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, já faz um tempo que eu não falo sobre criaturas fantásticas, especificamente lobisomem já faz um tempão lá no comecinho do canal, antes dos 1000 inscritos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as Górgonas. Eu vou separar o episódio em algumas partes, o primeiro falando sobre como funciona ela na mitologia, algumas referências, irei falar um pouco sobre a biologia, se elas forem reais, e no final eu tenho uma placa que eu vou trazer para vocês repararem como alguns artistas representam a anatomia tanto externa quanto interna das Górgonas, beleza? Então bora lá conversar um pouquinho sobre como funciona as Górgonas, a medusa, dentro dos seus funcionamentos. Então, pessoal, de uma maneira geral, quando a gente fala sobre as Górgonas, lá na época da mitologia grega, estamos falando de um grupo de seres humanos, um grupo de criaturas que são metade ser humano, do torso para cima e do torso para baixo são cobras. A grande clássica medusa, que é considerada também uma górgona, ela tem um corpo como praticamente todo de mulher e tem algumas pequenas diferenças, como a pele, como o formato de escamas, os olhos, a face, os cabelos se transformados em cobras. Da mitologia, de uma maneira mais tradicional, falam que antes a medusa era uma sacerdotisa do templo de Atena, onde você tinha que se manter virgem, totalmente, completamente virgem, como grande parte naquela época, mas o deus Poseidon a teve dentro do templo de Atena, e quando ela foi chorar para Atena, a Atena achou isso um absurdo, achou isso que na verdade ela tinha seduzido o deus Poseidon por ela se achar muito bela e maravilhosa, então a Atena foi lá e baniu ela, transformando ela numa maldição, os pelos, cabelos em cobra, e todo o homem que olhasse para ela ia se tornar pedra, tornando ela amaldiçoada. E depois, futuramente, um herói foi lá, cortou a cabeça dela e acabou tudo bem, muito bem, obrigado. Então, o objetivo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como poderia funcionar essa base mitológica a partir de algumas referências e algumas explicações dentro do mundo fantástico e trazendo de uma forma um pouco mais biológica as explicações para esse tipo de estrutura, esse tipo de górgona. Quando a gente fala sobre uma estrutura básica, estamos falando basicamente do que? De anatomia, fisiologia, comportamento e tentar explicar algum poder ou outro dessa górgona, mais especificamente trazendo o fato da medusa. Quando a gente fala de uma estrutura mais biológica, a gente tem que ver as junções entre a musculatura, esqueleto, órgãos de répteis e de mamíferos, porque a parte de cima é mamífero, a parte de baixo ela é réptil. Então quando a gente tem essa diferença, a gente tem que pensar que na parte anatômica não tem grandes problemas, porque é só trocar as pernas por um tecido de cobra, um corpo de cobra. Então não tem tantos problemas para fazer uma adaptação. Porém, se a gente for considerar algum tipo de reprodução, considerando que tem as górgonas e os górgonos, considerando assim dessa forma, considerando criaturas biológicas, não um ser humano que foi amaldiçoado por uma magia, então eu acredito que a forma de fecundação, a forma de reprodução seria claramente como acontece das cobras, com um N-pênis, com uma abertura para fazer a troca e, no final, ovos. Um grande ponto é que quando a gente fala de estruturas anatômicas das mulheres e dos homens, tem um quê de diferença na parte reprodutiva, onde as cobras possuem um pênio retrátil, as masculinas possuem um pênio retrátil que acontece na hora de ter a fecundação e elas se entrelaçam para que consiga uma hora acertar no poro corretamente. Já no caso dos mamíferos, as fêmeas possuem o quê? Não, elas não são ovíparas. Claro que existem alguns mamíferos ovíparos, como por exemplo acontece no ornitorrinco, mas considerando uma estrutura anatômica de mamífero placentário, como acontece nos seres humanos, então um ponto mais específico, um ponto mais direto seria que provavelmente
as górgonas não seriam ovíparas. Elas podem ser ovovivíparas ou vivíparas, mas acredito que sejam mais vivíparas, acontecendo sim um parto a partir do poro. Pode acontecer de ovos? Pode acontecer de ovos, também não vejo um grande problema, mas pelo fato de que o desenvolvimento indireto de uma cobra para uma cobra adulta, ela é relativamente um pouco mais lento, acredito que pela estrutura que tem de uma parte e de outra. Você pode considerar sim nas suas criaturas fantásticas que a medusa, ou no caso as górgonas, possam ser bichos placentários, onde você faz o parto normalmente, pode fazer, não tem problema. Caso vocês queiram fazer ovovivíparas para quem não sabe, bota ovo, mas o ovo fica interno e depois os animaizinhos vão saindo. Ou ovíparas, que o ovo sai totalmente. Então a gente pode considerar também uma questão de ovíparas ou ovovivíparas, as duas poderiam testar, mas eu sugiro mais uma questão placentária, caso vocês queiram fazer de maneira um pouco mais realista, biológico, utilizando essas anatofisiologia direto. Até falando em anatofisiologia, é uma coisa importante de saber que os répteis são animais pecilotérmicos. Os humanos são animais homeotérmicos. Então eu acredito que nesse caso, pela grande estrutura básica, a medusa, a górgona, seria um animal homeotérmico. Seria homeotérmico principalmente pelo fato de que os órgãos precisam estar quentes. E como a produção de calor interna normalmente é produzida pelos compostos a partir dos órgãos e outros fatores, que não vou entrar muito na questão biológica para não ficar muito aprofundado, a questão dos mamíferos produzirem esse calor, então pelo fato de apenas ser uma pequena cauda, um pequeno rabo, que seria fosse umas pernas, pode se manter quente a partir da questão da homeostase, a questão da produção de temperatura na parte superior do corpo. Então eu acredito que pelo fator básico de que, apesar de ter uma estrutura externa de escamas, o animal, no caso a górgona, ela tem que ter um controle de temperatura um tanto quanto mais bem estruturado. Por quê? Porque os répteis, por serem pecilotérmicos, eles precisam manter a temperatura interna. Então as escamas possuem essa estrutura de manter o calor. Se no caso das medusas elas fossem homeotérmicas, as escamas segurariam tanto calor que o animal ficaria muito quente. O que pode acontecer é que provavelmente eles produzem calor, mas não tanto calor por causa das escamas, porque as górgonas possuem também uma estrutura de escamas. O que pode acontecer, como acontece nos seres humanos, algumas escamas seriam um pouco mais, não caso os seres humanos tenham escamas, mas caso a gente tivesse, poderia ser da mesma forma que a gente transpira em algumas regiões do corpo mais do que outras, pode acontecer de existir algumas escamas um pouco mais espaçadas, um pouco mais finas, para que acontecesse essa troca de calor e assim poderão ser homeotérmico sem qualquer problema nenhum. Um outro ponto interessante é que na cabeça possuem cobras vivas peçonhentas. Como que a gente poderia fazer essa relação direta entre as cobras peçonhentas e as cobras e o cabelo propriamente dito? Porque a gente for ver, o cabelo nada mais é do que a estrutura de quitina que vai desenvolvida a partir do folículo piloso. Mas no caso de uma cobras vivas, a gente pode adotar a premissa de Pokémon. Qual que é a premissa de Pokémon? Toda estrutura que tem no Pokémon faz parte do corpo. Então, por exemplo, a luva dos Hitmonchens é a mão dele, o cinto do Machoke, do Machamp, faz parte do corpo dele, os cabelos da Jinx, o vestido da Jinx faz parte do corpo deles, então a gente pode considerar que as cobras também fazem parte do corpo dela. Se a gente for considerar que fazem parte, eu acredito que não seriam cobras vivas, mas sim algo mais para um mimetismo, onde existem umas estruturas que parecem cobras, pelo fato de ter uma estrutura muito próxima, pelo fato de ter algum tipo de movimento. Ah, mas no caso da mitologia elas seriam realmente cobras. Se for realmente cobras, o que a gente pode fazer, por exemplo, é uma relação direta de parasitismo, ou um simbiose, ou um mutualismo que existe nesses pontos. Quando a medusa, quando a górgona está se desenvolvendo, algumas cobras, algumas espécies de cobras botam os ovos na cabeça da górgona, e quando vai se desenvolvendo, elas vão rachando e vão se tornando cobras adultas, mas pelo fato de ter uma relação direta, acontece essa conexão e fica
naquele ponto. Caso você queira fazer que faça parte, a teoria de Pokémon, de tudo faz parte do corpo, você pode fazer algo como um mimetismo, onde os fios de cabelo, na verdade, são protuberâncias do próprio crânio, fazendo essa estrutura de membros e ossos. Você pode fazer membros e ossos, onde realmente tem essa conexão. Você pode realmente fazer algo que seja uma estrutura onde existam microcérebros. Existem alguns animais que possuem vários microcérebros espalhados pelo corpo. Ou uma conexão neural, como por exemplo das águas-vivas, das anêmonas, que são um sistema central. Não existe sistema central, e sim um sistema radiado, que você pode colocar que o cérebro dela existe uma conexão mais radiada a partir das estruturas que seriam as cobras, e essa radiação dos nervos e dos neurônios fazem com que ela fique e ache os pontos aqui e ali. Uma outra coisa muito importante quando a gente fala sobre o comportamento é que provavelmente o comportamento das górgonas são um comportamento mais de isolamento, onde teria apenas aproximação das górgonas e dos górgonas apenas no momento de reprodução, onde faz a fecundação e depois o macho continua a vida e a górgona fêmea ficaria com talvez um ou no máximo 2 filhotes, dependendo de como foi. A gente pode considerar então 2 filhotes, sendo machos ou sendo fêmeas, onde, por exemplo, os machos, depois de uma certa idade, fazem a fase adulta e quando acontece as fêmeas continua durante um tempo até o momento de aproximação do acasalamento e com isso as duas se separam porque vão criar futuramente as suas próprias famílias, podendo fazer com o pai ou com o irmão ou com qualquer outro macho que faça nesse ponto. Da mesma forma como acontece nas cobras. No caso das cobras realmente pode acontecer de ter vários ovos, como várias espécies fazem, porém acredito que considerando o fato da medusa ter uma estrutura humanoide e tudo mais, e provavelmente deve ter essa relação direta de um sistema de maternidade, onde a górgona cuida da sua cria, ensina a sua cria a se desenvolver, então eu acredito que seja mais no máximo 2 ovos ou filhotes nesse ponto, nesse desenvolvimento geral. Um ponto importante que tem muito nas górgonas, isso é bem comum, na verdade, é meio que a estrutura-chave quando a gente fala sobre a medusa é transformar em pedra. Não existe nada na natureza que represente essa construção e esse desenvolvimento, se tornando uma medusa, fazendo com que algo vire pedra, literalmente pedra, é um tanto complicado se a gente for manter algo biológico. Porém, se a gente for pegar ressignificar essa construção e transformar algo de pedra para algo paralisado, aí sim a gente já pode conversar. Quando a gente fala sobre pedras, estamos falando de uma estrutura paralisada, dura, firme, que não se movimenta. Então você pode pegar, por exemplo, uma paralisação de medo, uma paralisação de músculo, que são os 2 pontos mais importantes e os mais prováveis disso acontecer. Então eu acredito que pode, por exemplo, se for uma paralisação de medo, onde produz algum tipo de feromônio que produz esse tipo de situação, ou comportamentos biológicos que são tão agressivos que já existe essa relação direta com o medo, e também pelo fato de ser algo muito na espreitada, cobras de bote, por exemplo, que ficam na surdina e no momento que a presa se aparece, acontece o bote, então a gente pode considerar então que as górgonas possam ser cobras relacionadas a cobras de bate, que seria o bote que ela chega para fazer. Então ela chega e na hora de atacar, ela chega próximo, acontece o bote, ela se enrola com, por exemplo, as cobras construtoras que fazem essa paralisação, associando a petrificação, e depois acontece a inoculação de veneno, provavelmente um veneno que tem algo muito parecido com o tétano, que faz o grande enrijecimento dos músculos, e deve ser uma concentração muito alta, uma afinidade com os músculos muito alta, e com isso ela consegue fazer a paralisação, aproveitando que já está, por ser uma cobra construtora, já vai apertando, já vai quebrando, já vai amolecendo. Porque normalmente quando a gente fala sobre cobras e seus venenos, as cobras normalmente produzem venenos que são relacionados a dissolução, porque ela precisa ir meio que sugando as coisas, então são
proteolíticas, são enzimas que vão consumindo as proteínas dos músculos, pode ser lipolítica, que vão consumindo aos poucos os lipídios que fazem toda a proteção das células, a bicamada lipídica da célula, fazendo com que aconteça uma pseudonecrose e com isso vai dissolvendo, e alguns nucleolíticos, onde faz a própria célula entrar em apoptose, que é o processo de morte celular, com isso ela também faz esse processo. Mas no caso das górgonas, acredito que em um primeiro momento ela pode ser mais um veneno mais relacionado à estrutura tetânica, a doença tétano, para prender juntamente com uma cobra construtora. Caso você queira fazer algo mais voltado realmente a uma paralisação propriamente dita, fugindo obviamente de todas as questões mágicas, você pode realmente fazer como, por exemplo, algumas espécies, porque você pode ter diversos tipos de górgonas. Estamos falando de górgonas relacionados a cobras, então pode ter uma górgona jiboia, uma górgona naga, uma górgona naja, sucuri, cascavel, pode ter diversas, a gente está pegando de uma maneira um pouco mais geral. Então você pode usar como, por exemplo, nas najas, que elas têm essa expansão, fazendo com que pareça que ela é muito maior, possui aqueles olhos atrás. Então você pode fazer que no momento do bote, ela chega e se mostra muito maior, dando aquele primeiro susto, fazendo a associação a essa paralisação, e depois ela pode fazer diversas formas, como realmente pegar, morder o veneno tetânico e assim por diante, e se mantém a mesma coisa. Ou você pode associar tudo caso você queira. Você pode falar que ela é uma cobra de embote, né, que é uma cobra que faz o bote no negócio. Você pode colocar que em qual momento ela faz isso, ela já agarra se fazendo ficar muito maior, meio que deslocando as costelas ou aquela região lá da cobra que faz esse aumento, e depois tem a mordida com o veneno tetânico. Então você pode associar tudo isso, fazendo com que realmente aqueles que veem ela se tornam pedra, e por consequência alimento. E não são pedras propriamente ditas, e sim essa paralisação. Ah, mas a gente também mostra que ela possui estátuas de seres humanos aí. O que pode acontecer, por exemplo, seria que, pelo fato dela ser uma parte de cima ser humana e a parte de baixo ser cobra, ela pode fazer que de tempos em tempos a pele que sai da cobra, essa é uma pele muito mais resistente, e ela pode jogar os restantes dos corpos ali dentro, fazendo essa escultura de pedra, ou até mesmo associar a areia. Ah, mas existem homens, existem mulheres, mas da mesma forma que existe górgonas e os górgonas, pode acontecer de ter esse espalhamento, e onde acontece um grande ninho, ou uma ilha, ou uma região que tenha uma quantidade grande desses animais, você pode encontrar diversos espalhados por aí, em diversas posições. Ou até mesmo você pode considerar uma coisa um pouco mais grotesca, caso você queira, que ela mantém a pele das suas vítimas, que depois que mata, realmente acontece uma digestão extracelular, até que faz essa digestão interna depois que joga o veneno, e ela suga apenas os órgãos, apenas os músculos, deixando os ossos e a pele meio molenga. E ela pode ir jogando pedra dentro, areia dentro, e depois ela fecha e tem lá uma escultura que ela faz da maneira como ela quiser, ou na posição que ela deixou, ou meio que assim. E com isso alguns animais vão fazendo todo o processo, e a pele vai se craquelando, e parece realmente que seja pedra. Então é bem interessante porque você pode pegar diversos pontos e fazer as conexões. E essas conexões e essas transformações e esse pensamento que a gente faz, e é ótimo para a hora de você construir as suas próprias criaturas. Porque você pode pensar no comportamento reprodutivo, ataque, defesa, anatomia, reprodução, sistema respiratório, forma de locomoção. Tudo isso está diretamente ligado dentro das suas construções, beleza? Então, antes de a gente falar um pouco sobre como seria a parte interna, trazendo uma ideia do Thiago Correia, um artista que ele representa como seria a ideia por dentro da questão da górgona, vou falar um pouquinho sobre como poderia ser essa questão direta da existência de górgonas no planeta Terra com os seres humanos. Existe, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, uma ilha chamada Ilha das Cobras, que é uma ilha relativamente pequena, com mais de 3.000 cobras espalhadas, isso lá mais ou menos em 2017, então acredito que agora, 2022, já tenha um tanto que mais. Então, quando a gente fala sobre uma ilha de cobras, provavelmente
Para não ter um embate muito direto, acredito que as górgonas elas viveriam em uma ilha isolada relativamente grande, porque elas são cobras muito grandes, então seria uma ilha tipo um Madagascar da vida ou um arquipélago das Filipinas que teria essas regiões mais espalhadas onde ela poderia atrair humanos de tempos em tempos e pegar ou até mesmo outros animais. Então eu acredito que pelo fato de ter esse comportamento de ser carnívora, as górgonas elas se alimentam fazendo esse processo de petrificação. Porém acredito também que seja um quê de defesa para que, quando ela não precisa necessariamente se alimentar e seja para defesa, ela pode fazer a petrificação, todo o processo e fazer o estatuamento dos animais e colocar em volta da ilha meio que avisando possíveis predadores, possíveis inimigos que aqui é uma ilha de górgonas. Uma coisa interessante também é que, pelo fato de ter esse processo muito forte desse veneno tetânico, acredito que poderia ser revendido um tráfico de, por exemplo, esse veneno a partir dela. Ah, mas seria no olhar. Estamos entrando um pouco na questão biológica, então vamos fugir um pouco na questão mágica. Então acredito que provavelmente, caso aconteça do veneno estar relacionado às cobras e não à boca dela propriamente dita, poderia ser vendido uma cabeça inteira, onde ela ficaria produzindo veneno durante bastante tempo, ou a extração desse veneno. Então acredito que, por exemplo, pode acontecer de tempos em tempos a galera ir lá, matar algumas górgonas, seja ela mais adultos, porque acredito que filhotes não sejam tão venenosos, apesar de algumas espécies, os filhotes desde sempre são venenosos e vão aumentando a intensidade, a quantidade de veneno produzido. Então eu acredito que chega um momento da vida que elas poderiam decepar a cabeça, e alguns navegantes, algumas pessoas poderiam lá decepar essas cabeças para fazer essa venda desse tipo de veneno. Ou até mesmo se a gente considerar uns tempos atuais, por que não fazer tratamentos e vacinas contra a doença tetânica ou até mesmo outros processos que poderiam utilizar dessa toxina em pequeníssimas quantidades para fazer um tratamento. Então eu acredito que pelo fato da periculosidade que tem, principalmente pelos venenos, acredito que seria da mesma forma que aconteceria no caso da Ilha das Cobras do Rio de Janeiro, que as regiões ficam lá, elas não saem, não deve ter, apesar de ter cabeça e corpo humano, não deve ter um cérebro pré-frontal muito desenvolvido para desenvolver esse conhecimento lógico, matemático, etc e tal, mas minimamente para criar sim estratégias, para criar sim emboscadas, para ter um comportamento e por isso até mesmo fazer essas estátuas de possíveis vítimas que apareceram e eles colocam no entorno da ilha mostrando que é perigoso adentrar na Ilha das Górgonas. Pode ser uma questão de floresta? Pode ser uma questão de floresta, mas acredito que seja floresta um pouco mais densas, principalmente pelo fato da periculosidade. Então, caso realmente elas queiram adentrar para o mundo dos humanos, seria um tanto complicado, porque pelo fato de elas serem cobras, poderia ter diversos tipos de armadilhas, diversos tipos de emboscadas. No caso de uma floresta um pouco mais densa, uma ambrófila densa, uma floresta amazônica, uma floresta de Mata Atlântica, por exemplo, seria mais interessante para essas cobras se manterem uma vida mais normal, um cotidiano mais normal, e não ter que se preocupar tanto com possíveis ataques humanos, ou até mesmo ter uma ilha própria que poderia ser. Ah, mas se elas tivessem um nível de conhecimento mais avançado e realmente tivesse uma sociedade, aí já entraria num outro quesito, talvez entraria num outro tipo de análise um pouco mais profunda, mais filosófica dessas criaturas. Então eu acredito que vamos pegar principalmente nas próximas criaturas que a gente for desenvolver nesses próximos episódios, a gente falar um pouquinho mais sobre como funciona a parte biológica, talvez comportamental, mas fugindo de uma questão um pouco mais de inteligência, porque a gente vai entrando muito mais numa cultura, sociedade, como se fosse uma criatura inteligente, e com isso a análise é um pouco mais profunda e a especulação é um pouco mais adiante. Então pessoal, agora eu vou trazer para vocês aqui a placa, como eu prometi para vocês, uma arte feita do Thiago Corrêa. Vou deixar aqui também o Instagram dele, tanto aqui na tela para vocês, quanto na descrição do episódio para vocês irem ver mais artes desse artista. E é bem interessante porque ele pegou mais ou menos a mesma pegada que eu disse sobre a construção das górgonas, que você tem a parte de cima mais humana e a parte de baixo mais de cobra. E algo interessante que vocês podem ver
todo no contorno que ele já considerou que sim, são cobras vivas, né, serpentes rare, então provavelmente são realmente cobras vivas, onde você pode fazer uma associação direta com possível simbiose, com possível mutualismo, ou algum outro tipo de estrutura mais relacionada entre outro. E é bem legal porque mostra também que ela possui sim um certo tipo de veneno, você pode ver no corte transversal que tem no rosto dela. E é bem interessante porque você percebe que na parte realmente aqui de cima é totalmente humana. Temos um coração, que provavelmente é um coração de 4 partes, porque os répteis eles possuem um coração não fechado, a circulação é um tanto diferenciada, mas possui um coração que provavelmente é de 4 partes, 2 átrios, 2 ventrículos e 2 pulmões, nós temos um estômago, nós temos o fígado, mostra aí um pâncreas, um intestino muito longo. Nosso intestino ele é um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco menor comparado proporcionalmente, apesar de ser muito longo, mas eu acredito que pelo fato de ela possuir uma alimentação muito próxima que as cobras, que ela se alimenta muito em pouco tempo, então ela vai comendo, vai jogando pro estômago, o estômago já vai jogando pro intestino, e ela come, joga pro estômago, do estômago pro intestino, e vai jogando. Com isso o intestino ele fica mais tempo digerindo e absorvendo tudo aquilo que for fazendo. Provavelmente, pela quantidade de alimentos, se ela for considerada que nem uma cobra que ela pode se expandir e quebrar, engolir um animal de uma vez, mas acredito que seja muito mais a questão da dissolução dos órgãos internos com uma possível já digestão, e a absorção era muito mais importante. Por quê? Quando a gente fala sobre animais, o tamanho do estômago, o tamanho do intestino mostra muito claramente a forma de alimentação. Animais carnívoros possuem um intestino um pouco menor e um estômago um pouco maior. Por quê? Porque ele precisa dissolver muito mais proteína do que absorver. Já animais herbívoros possuem um estômago um pouco menor, porque ele, nesse quesito, ele dissolve proteínas, mas o intestino é algo maior porque ele precisa absorver muito mais pelo fato da celulose e outras estruturas das plantas. Então, pelo fato de ele já ter feito uma pré-dissolução, uma pré-digestão no corpo do indivíduo e depois absorvendo, ela pode ir tendo o luxo de absorver, comer todo aquele alimento e ir absorvendo aos pouquinhos no intestino mais gigantesco. E é bem legal que depois eu posso até deixar para vocês tanto no canal do Discord quanto aqui para vocês darem uma olhada, mas é bem interessante porque você percebe que ele coloca todos os órgãos de uma maneira muito bem estruturada. Claro, obviamente está em inglês, porque normalmente esse tipo de arte é espalhado pelo mundo, então utiliza desse inglês. Então você percebe que tem os pulmões, tem o coração, o estômago, tem o fígado, possui também a questão do intestino grosso, intestino delgado, e é bem interessante. Então eu acho bem legal porque quando você for estruturar as suas criaturas e os seus desenvolvimentos, utilizar da anatomia humana associado à anatomia animal e ver como isso pode ser associado é algo muito interessante. Eu tenho um livro onde eu vou trazer para vocês nos próximos episódios umas artes diferenciadas que mostram como funciona a observação do artista na questão de músculos e ossos, juntamente com alguns outros tipos de criaturas fantásticas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais episódios sobre criaturas. Caso vocês queiram uma criatura específica que eu queira fazer uma análise, ou caso vocês já tenham algum link específico, nossa, tem um artista que fala sobre tal criatura, que tem artes assim por diante, joga aqui nos comentários, manda pra mim pelo Instagram ou fale comigo diretamente no Discord, porque assim a gente pode trazer mais artes, mais informações e com isso fazer análises muito mais interessantes dentro do seu World Building Fantástico, deixando cada vez mais bem referenciado e obviamente mais factível e com isso muito mais legal. Usem a burra das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!